É real. O governo apresenta um pacote com 51 medidas. O Jornal da Globo abre o pacote. Antônio Carlos Magalhães avisa que não aprova aumento no imposto de renda. E a vida continua. A seleção chega a Brasília. Edmundo quebra o silêncio. E Vera Fischer voa para Salvador, na Bahia. O Jornal da Globo está no ar. Essa Vera Fischer é a de sempre. Só que é assim como se eu tivesse entrado para uma escola e tivesse aprendendo um novo código. Boa noite. Um pacote para economizar 20 bilhões de reais mexe no bolso do brasileiro. Aumenta o imposto de renda na fonte, viajar para fora do país, comprar um carro novo ou encher o tanque do velho carro vai custar mais caro. O trabalhador vai começar o ano novo pagando mais ao leão. No contra-cheque, o imposto de renda retido na fonte vai crescer 10% e só 20% das despesas poderão ser abatidas. Quem viajar depois da virada do ano também vai pagar mais pelo excesso de bagagem e gastar menos no free shop. O limite de compras vai ser de $300. Mas o arrocho nas viagens internacionais já começou esse ano. A taxa de embarque vai subir de $18 para $90. No pacote do governo, nem o gás de cozinha escapou. Junto com ele, o óleo diesel e a gasolina vão aumentar até 6% nos próximos dias. Nenhuma família, nenhum indivíduo pode, por um período prolongado de tempo, viver gastando mais do que os seus rendimentos. Quem sonhava em comprar um carro popular teve a primeira decepção com a subida das taxas de juros. E agora outra má notícia. O governo decidiu aumentar o imposto sobre produtos industrializados. Este carro, por exemplo, que hoje sai por R$ 12.500 à vista, a partir do dia 17 de novembro, passa a custar R$ 13.125, um aumento de mais de R$ 600. No pacote tem muito mais. Se depender do governo, o imposto de renda na fonte sobe em janeiro. Na matemática do pacote, sobraram sacrifícios para todos. A cota da população é de 4 bilhões e 800 milhões de reais, dos aumentos de impostos e de preços. Para empresas estatais, governos estaduais e prefeituras, a maior cota, 8 bilhões de reais de cortes nos gastos e investimentos. E para o governo federal, 7 bilhões e 200 milhões de reais de cortes diversos que atingirão todos os servidores. Os reajustes salariais em 98 estão proibidos. 70 mil cargos vagos serão extintos. 33 mil servidores sem estabilidade serão demitidos. 140 mil inativos que não se recadastraram saem da folha de pagamento. Gastos com prestadores de serviços serão reduzidos em 20%. E o Congresso reage ao aumento do imposto de renda para as pessoas físicas e já começou a debater o pacote de ajustes. O governo agora corre contra o tempo e tem que conseguir a aprovação de tudo ainda este ano para que as medidas entrem em vigor em 98. Do que vem de cima não dá para correr, ainda mais se é pacote baixado pelo governo. Nós não somos um país avestruz. Mas para mostrar a cara, boa parte das medidas depende dos deputados e senadores. Das 51 medidas anunciadas, 23 têm que passar pela aprovação dos congressistas. Aí o caso muda de figura. O governo passa a torcer para que o Congresso tenha estômago de avestruz para engolir o pacote. Para entrar em vigor no ano que vem, algumas medidas têm que ser digeridas ou votadas até 31 de dezembro. Isso vale para o aumento do imposto de renda da pessoa física, ponto mais indigesto para os parlamentares. Uma das coisas mais difíceis para o PFL é a questão de aumento de impostos. O Gustavo Franco falou do saco de maldades e agora o Candide e o Malan abriram o seu saco de maldades. Poderia haver uma modificação poupando-se o imposto de renda de pessoa física e esse quantitativo ser tirado de outras fontes que o governo poderia estudar. Mesmo com o fantasma da indigestão, o presidente assume o risco. Elas podem acarretar impopularidade do presidente. Mas o presidente não está preocupado nesse momento, senão com o Brasil e com o povo do Brasil. Nas ruas, o pacote do país, que não é avestruz, deixou muita gente uma arara. Como sempre, o servidor público está pagando o pato. O pobre só está levando mais a cacetada, né? O Brasil é maníaco-depressivo. Esse tipo de loucura é assim. Ou o cara está correndo nervoso, ou se enfia debaixo da cama sem ânimo. O que é a vida, né? Há 15 dias, o governo dizia, ou melhor,
não dizia que as reformas de Estado deviam ser deixadas para depois da eleição para não danificar imagens, perder votos, empurrando com a barriga. Só que agora não tem mais barriga para empurrar. Com juros a 40% ao ano, em poucos meses, explode tudo. Agora, o tempo lento virou correria e o doente saiu da cama gritando: reforma, já, senão a reeleição dança. Ou seja, quem comanda o ritmo de nossa política é Hong Kong, Tailândia, Coreia e, portanto, quem manda no PFL e PMDB não são a ACM e Sarney, mas o Jiang da China, o Kim Jong-il da Coreia e, claro, as velhinhas do Kentucky, com suas ações em nossa bolsa. Só as velhinhas americanas mudam o PMDB. E daqui a pouco, João Mirbetting explica tudo sobre o pacote do governo. Assalto num aeroporto, assalto numa balsa, morte num estacionamento. O Brasil hoje foi um verdadeiro faroeste. A câmera de um bar registra um assassinato na cidade satélite do Gama, em Brasília. O homem de camisa escura atira e mata o amigo durante uma discussão sobre carona. O assassino, assessor de um deputado, fugiu. Pânico na balsa que liga Santos ao Guarujá, no litoral paulista. Ladrões desviam a balsa, atiram com metralhadoras e fogem numa lancha levando R$500 mil de um carro forte. Em Jacobina, na Bahia, ladrões também armados com metralhadoras invadem o aeroporto e roubam R$2 milhões de dentro de um avião. O dinheiro iria para agências do Banco do Brasil. O aeroporto Santos Dumont, no Rio, fecha pela manhã por causa da neblina. Sem visibilidade, os aviões não puderam decolar. O atraso provocou fila e irritação também em São Paulo. Neblina no Rio, vendaval no Rio Grande do Sul. Em Erechim e Passo Fundo, ventos de até 100 km por hora derrubaram árvores, torres, destelharam casas e arrastaram um avião agrícola. No primeiro dia de visita ao país, o presidente argentino Carlos Menem apoia a decisão brasileira de não desvalorizar o real. Menem acha que o pacote vai fortalecer o Mercosul. O real não foi desvalorizado, mas como fica a nossa moeda daqui para frente? No próximo bloco, o João Mirbetting tira as dúvidas. E os empresários dizem como receberam esse pacote às vésperas do Natal. O governo do estado não para. Dentro do programa Sonho Meu, 5.820 novas moradias foram entregues em 23 cidades de São Paulo nos últimos 45 dias. Agora já são 57.991 famílias paulistas que realizaram o sonho da casa própria. Obrigada, São Paulo! Governo do estado de São Paulo, fazendo o que tem que ser feito. A Globodisc orgulhosamente apresenta 100 anos de cinema. Uma superprodução com 28 sucessos inesquecíveis em um CD duplo. Na Globodisc é assim. Você liga para 011-253-2999 e pede seus CDs preferidos. O primeiro CD duplo você paga R$ 29,90 mais o frete. E se no mesmo pedido você escolher um segundo CD duplo, ganha um desconto de R$10 e só paga R$ 19,90. E mais, você recebe os CDs em casa, em qualquer lugar do Brasil, numa embalagem exclusiva. 100 anos de cinema. Um CD duplo exclusivo Globodisc. Breve, na sua casa. Ligue já. O país inteiro passou o dia tentando entender o novo pacote econômico. Para ajudar a gente a desembrulhar essas 50 medidas, nós convocamos então o João Mirbetting para explicar para a gente um pouquinho desse pacote.
Esse pacote é de bom tamanho, ele é pequeno, é grande, como é que é esse pacote? Bom, Sandra, eu acho que ele, até por exclusão de alternativas, ele acaba sendo um pacote de bom tamanho. O pacote simplesmente repõe as perdas provocadas, ou que seriam provocadas na avaliação do governo, pela explosão dos juros sobre a dívida pública já contratada. E também pela queda da arrecadação que normalmente acompanha a redução da atividade a partir dessa mesma explosão dos juros decretada no dia 30 de outubro. Agora, Joelmir, por que 20 bilhões? Por que não 15 ou 25? De onde saiu esse valor? Porque essa é a estimativa dos técnicos do governo para aquelas perdas da explosão dos juros e também da desaceleração da economia. Agora, o curioso é que eles conseguiram montar a seguinte conta. As estatais entrariam nesse sacrifício em bloco com uma contribuição de 8 bilhões do governo federal e, por tabela, os governos estaduais com 7 e o empresariado, os consumidores, os contribuintes, a sociedade como um todo com apenas 5. Porém, não foi colocada nessa conta a prorrogação da CPMF, que representa mais uma mordida de 7 bilhões no bolso da gente. Bom, e aí o déficit público como é que fica? Ele cresce, ele diminui? Como? Bom, teoricamente, o governo espera tão somente repor as perdas. Então, teoricamente, o déficit nem cresce, nem diminui. Agora, o governo espera por uma redução do déficit na travessia de 98 por medidas complementares que estarão sendo adotadas. Agora, tudo vai depender, na minha avaliação, da redução ou não da taxa de juros logo depois ou a partir do Carnaval. Quando o Carnaval chegar, então. Mas será que até no lá... mais tardar, porque senão esse juro vai continuar comendo a dívida pública. Bom, mas você acha que até lá, como é que vai ficar? Recessão, é pôr o pé no freio ou é tirar o pé do acelerador? Em relação a esse pacote, não, porque eu acho que a medida recessiva, verdadeiramente recessiva, teria sido a do dia 30 de outubro, a da explosão dos juros, que dobrou na base interbancária. Acontece que os juros dobraram apenas na base, mas não na ponta para o crédito ao consumidor, porque no crédito ao consumo o juro já estava na estratosfera antes dessa crise toda. E o comércio não tem mais condição de aumentar ainda mais essa taxa. Eu lembraria que a base chegou a cair de 2/3 e a ponta, que é onde o consumidor paga a conta, não caiu, caiu apenas de 1/10. Agora a ponta sobe apenas 1/10. Isso não vai provocar uma recessão maior do que a que estava sendo desenhada anteriormente. A exportação fica como, Joelmir? Bom, a exportação acaba ganhando por linhas tortas, porque, na verdade, essa explosão do juro favorece o exportador que, antecipando o contrato de câmbio, passa a recuperar uma rentabilidade financeira aqui dentro do Brasil com essa antecipação do contrato de câmbio. Tanto é verdade que os contratos de antecipação de câmbio que vinham num ritmo aí de 190 milhões por dia antes da crise, já na semana passada, depois da explosão do juros, já saltaram para quase 300 milhões por dia. Ou seja, o exportador está contente com tudo isso. E a importação? Alguma medida? A alíquota aumenta? Como é que vai ser? Importar? Bom, o Brasil tem espaço de manobra para estimular a exportação. O que o Brasil não tem cintura é para restringir a importação, porque isso já está amarrado por um contrato internacional, patrulhado pela Organização Mundial de Comércio e aqui pela nossa parceria do Mercosul. Então, a estada do presidente Menem aqui em Brasília agora é o primeiro lance de uma orquestração do Mercosul em relação a esse tipo de medida, até porque haveria interesse também da Argentina de restringir importações de países terceiros, que é a chamada tarifa externa comum, mas essa é uma discussão que só vai começar agora e ela pode se arrastar por 1, 2, 3, 4 meses. A gente está falando no macro, a gente está falando de exportação, importação, é claro que o consumidor ele está sendo atingido o tempo inteiro com isso, mas objetivamente ele perde o quê com esse pacote? Ele perde ou ele ganha? Como é que o consumidor fica agora? A lógica de qualquer ajuste macroeconômico é sempre no bolso do consumidor, no bolso do empresário, no bolso do trabalhador, no bolso do contribuinte em especial. O trabalhador ou o consumidor já vai começar pagando essa conta no cigarro e na bebida, que vão subir de preço, por exemplo, ou na gasolina. E é bom lembrar que, ao contrário do automóvel, o cigarro e a bebida integram a cesta básica da população de baixa renda. E temos de respeitar, ou deveríamos respeitar isso, porque essa população de baixa renda não deveria ser convocada para participar de sacrifício algum, porque durante 30 ou 40 anos ela já deu tudo o que tinha que dar, inclusive a dignidade da sua família. Pois é, a gente está chegando aí Natal, a gente está em novembro, mais um pouquinho, final de ano.
no curto prazo. Quando a gente fala em curto prazo, a gente está falando em uma semana, 15 dias, ou é até o Natal? Que curto prazo é esse? Curto prazo, no caso brasileiro, nesse momento, seria até o Natal. Quer dizer, nos próximos 60 dias, o que vai acontecer? Além do aumento do combustível a partir de segunda-feira. Agora, no geral, o pacote joga com medidas de médio prazo. Ou, portanto, não é propriamente um pacote de emergência ou de choque. Houve até um certo terrorismo na mídia em torno, nos últimos dias, em torno desse pacote. No fundo, acaba sendo, mais uma vez, um leão que miou. Numa avaliação mais ponderada de todo mundo, daqui uma semana já não se fala mais no assunto. E o real está na mira da especulação mesmo? Vai continuar, porque a Bolsa Global, ela veio para ficar e ela se desgarrou de vez da economia real. Ela cai até mesmo com boas notícias. Ainda na sexta-feira, a Bolsa de Nova York veio abaixo porque o governo americano divulgou uma estatística de desemprego, informando que, pela atividade econômica cada vez mais aquecida, o desemprego americano continua em declínio, é o mais baixo desemprego dos últimos 25 anos, e a Bolsa desabou por causa disso, para ver a insanidade que tomou conta de um mercado que agora virou digital e que contamina a vida de todo mundo. Pois é, esses especuladores que ficam, enfim, eles ficam jogando, né, na Bolsa, é um jogo ali. Como é que afeta o pobre mortal que nunca colocou o seu dinheiro na Bolsa, aliás, que nem dinheiro muito tem para colocar numa caderneta de poupança? É isso que ninguém entende aqui no Brasil, por exemplo. A Bolsa, nos 12 meses anteriores à crise do dia 23 em Hong Kong, naqueles 12 meses anteriores, ela deu a todos os investidores e especuladores um ganho real de 102%, dobrou o patrimônio de toda essa gente em um ano. A economia real não se beneficiou nada disso, aparentemente nada. Ninguém ganhou com isso. Agora, quando essa gente perde 30% de 100, coitadinhos, vão ficar só ganhando 70 em um ano, aí essa desgraça toda. Bom, mas eles socializam o prejuízo, né? Nessa hora, democratiza e vai parar no bolso de quem não tem nada a ver com isso. E essa coisa vai continuar, Sandra, até que aconteça uma grande transformação, e me parece vai acabar acontecendo. É o seguinte, a montagem orquestrada por todos os governos, assim, hoje em transe, de uma nova ordem monetária internacional no lugar do falecido FMI, que morreu e ainda não foi avisado. Essa negociação poderia durar, pela sua complexidade política, técnica e jurídica, poderia durar 10 anos, se fosse iniciada hoje. Mas de susto em susto, ela vai se precipitar de tal maneira que talvez a gente tenha uma nova Bretton Woods, como eles dizem, ainda em 99, no mais tardar, no ano 2000. Aí a minha percepção do problema é a seguinte: haverá uma pressa cada vez maior nessa mudança, ou nessa reforma, a partir do próximo choque. E o próximo choque está mais próximo do que a gente está imaginando. Deve ser a bola da vez agora a Coreia do Sul, com direito até golpe de Estado ainda antes do Natal. Sem considerar o grande ajuste do sistema bancário japonês, que vai ser estrepitoso no primeiro semestre do ano que vem. Mas tudo bem. Como diz o Lair Ribeiro, que é um felicitólogo brasileiro, quando é grande demais a confusão, é porque se está bem próximo da solução. E é atrás da solução que estão os empresários de São Paulo, muito preocupados com a recessão. Hoje pode ser uma noite de insônia por conta das medidas econômicas anunciadas. Durante quase 3 horas, 80 empresários paulistas discutiram o pacote divulgado pelo governo. Um mal necessário que já era esperado, mas que teve um gosto amargo. Muitas delas já podiam estar sendo tomadas há algum tempo. E temos também que parar de viver de pacotes. Nós imaginávamos que os pacotes haviam sido eliminados. O que mais preocupa os empresários neste momento são os juros. A previsão para o último trimestre do ano, baseada nas altas taxas de juros por causa da queda nas bolsas, era de uma diminuição na produção e do aumento do desemprego. Com as novas medidas econômicas, o risco de uma recessão é ainda maior. Eu estou lamentando uma sobrecarga de dosagem que pode representar um efeito exatamente oposto àquele que o governo está pensando. Precisa poder trabalhar com juro decente. Senão todo mundo vende o que tem e vai aplicar dinheiro no banco. E isto acaba com a atividade, aumenta o desemprego e é impossível. O empresário Antônio Hermílio de Moraes teme a queda imediata nas vendas da indústria e comércio e espera que o governo diminua o impacto negativo, incentivando as exportações. Se o governo realmente incentivasse a exportação, a gente podia neutralizar essa diminuição de pedidos e, ao mesmo tempo, procurar
neutralizar o desemprego, que se não tiver uma decisão firme para se exportar mais, o desemprego virá, certamente. E as bolsas de valores brasileiras receberam bem o pacote. São Paulo e Rio fecharam com alta de 1,9%. No próximo bloco do Jornal da Globo, tensão no Iraque. A beleza dos leilões que tomam conta de Nova York. E, de repente, Vera Fischer aparece em Salvador. Senhor ministro, siga o ditado. Escute os mais velhos. Os clubes querem usar a sua experiência para melhorar o projeto da Lei Pelé e ajudar a modernizar o nosso futebol. Movimento dos clubes pela modernização do futebol. Se essa lei passar por todos, é gol de placa. Garçom, quem traz um choquinho? Olha aí, você que tem que dirigir, é bom tomar cuidado com a bebida. A dica é, se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E se às vezes, só de vez em quando, você exagera um pouco, Engove cuida da sua ressaca. Para apagar o fogo, um engove antes, outro engove depois. Objetos do desejo. Nova York começa a bater o martelo no que promete ser a maior temporada de leilões dos últimos tempos. Entre as vedetes estão 12 quadros de Picasso da coleção particular de um casal americano. Um luxo para os olhos e para o bolso. Foram 15 dias para admirar e imaginar os preços. A casa de leilões está parecendo um museu. 1000 visitantes por dia. Mas o conjunto vai ser desfeito. E os críticos de arte aqui de Nova York dizem que desde o fim dos anos 70 não se viu uma temporada de leilões como esta. Entre impressionistas e modernistas, existem 7 quadros de Renoir, 6 de Camille Pissarro, sem falar nos rios de Monet, na Côte d'Azur de Matisse, nas imagens de Chagall, na intensidade de Kandinsky e nas paisagens de Sisley. A lista é longa e vai ser dividida em 2 leilões, um na terça-feira e outro na quarta. Mas a semana começa com a venda de 115 quadros e esculturas acumulados pelo casal Célie e Victor Gandhi. Uma coleção avaliada em mais de 125 milhões de dólares. 2 meses antes de se casarem, Victor e Célie compraram este Picasso. Foi o primeiro quadro que eles compraram juntos. Na época, eles não pensavam em colecionar, mas começaram ali um caso de amor que durou 56 anos. O retrato da amante Marie-Thérèse é um dos quadros mais eróticos de Picasso. Foi só o primeiro. Eles montaram a maior coleção privada de Picasso nos Estados Unidos. Quando o pintor espanhol ficou muito caro, eles passaram a comprar Jasper Johns e Robert Rauschenberg. Victor e Célie gostavam dos trabalhos difíceis, que chocavam ao primeiro olhar. Foram os primeiros a colecionar Frank Stella e descobriram o Eva Hed. Mas a primeira paixão foi a mais intensa. E o leilão vai colocar à venda 12 provas concretas de um amor profundo. Liberdade para a babá inglesa, mais lama na biografia de John Kennedy e tensão no Oriente Médio. As notícias do mundo hoje. Clima de guerra no Oriente Médio. Iraquianos esbravejam contra os Estados Unidos nas ruas de Bagdá. Saddam Hussein usa cidadãos como escudos humanos para repelir possíveis ataques. Famílias inteiras se mudaram para o Palácio Presidencial. Aviões americanos voltaram a patrulhar o Iraque, mas não foram derrubados como ameaçava Saddam.
Um ônibus com 64 crianças é interceptado na Bulgária. Elas seriam vendidas na Turquia. 6 adultos foram presos. Um juiz americano livra da cadeia uma babá inglesa condenada à prisão perpétua pela morte de um bebê. Ele considerou que Louise Woodward agiu por imaturidade e raiva, sem intenção de matar. Ela foi condenada aos 279 dias que já cumpriu na prisão. O ex-presidente John Kennedy era obcecado por sexo, sofria de uma doença venérea e escondeu de todo mundo um primeiro casamento. As novas revelações estão num livro-bomba que acaba de ser lançado nos Estados Unidos. A atriz Vera Fischer, em tratamento no Rio, deixa a clínica a trabalho e mostra em Salvador que começa a dar a volta por cima. Quase 2 horas de espera, mas a chegada da atriz Vera Fischer impressiona. A beleza dela ainda é deslumbrante. A presença de Vera Fischer em Salvador foi uma surpresa. A atriz deixou a clínica onde está se tratando da dependência química e veio para divulgar o novo filme Navalha na Carne, onde ela interpreta a prostituta Neuza Sueli. Dirigido por Neville de Almeida, Navalha na Carne mostra o submundo do Rio de Janeiro através de um triângulo amoroso entre uma prostituta, um cafetão e um gigolô. O texto de Plínio Marcos, nas telas tem as imagens poéticas e boêmias do Rio de Janeiro. Ao lado do diretor Neville de Almeida e do ator Carlos Lofer, Vera Fischer estava alegre e bem descontraída. Chegou a colocar óculos escuros para posar para as câmeras. Essa Vera Fischer é a de sempre, só que é assim como se eu tivesse entrado para uma escola e estivesse aprendendo um novo código, uma nova língua, né? Então é assim que eu me sinto. Não perca a seguir no Jornal da Globo. Edmundo agora resolveu quebrar o silêncio. E expectativa em Brasília. A seleção brasileira já está na capital. Pressão 24 horas por dia. Obrigação de vencer sempre. A responsabilidade com a família. Toda a tensão do mundo dos negócios. Meu segredo para manter o pique? Ginsana. Ginsana, o energético natural contra estresse e fadiga. Ginsana, você novo, de novo. Eleita como uma das melhores entidades de promoção humana, a obra do berço vem ajudando a transformar menores em maiores e melhores. Mas para esse trabalho continuar, a obra do berço precisa da sua participação. Ligue e participe, você vai se sentir maior e melhor. Vai abalar, vai arrasar. Agito 98. Entre nesta onda contagiante. Em CD e cassete, som livre. Cinema Especial, nesta quarta. Está condenada a 3 meses. Ela foi parar na prisão, mas quando foi libertada, descobriu que os seus filhos haviam desaparecido. Os meus filhos sumiram. Para onde eles foram levados? Foram vendidos por um preço alto. E agora vai ter que enfrentar todas as barras para tentar encontrar as crianças. Você não é mais bem-vindo nessa cidade. É melhor sumir daqui. Baseado em fatos reais. Onde estão meus filhos? Filme inédito nesta quarta, depois de Por Amor. Cinema Especial. Quem tem Globo, tem tudo. Tempo ruim na concentração da seleção brasileira agora à noite em Brasília. O jogador Mauro Silva chegou hoje cedo da Espanha para o jogo de amanhã contra o País de Gales. À noite, recebeu um fax do seu clube, o La Coruña, ordenando o seu retorno imediato. Mauro Silva já está voando de volta para a Espanha. Kleber, que história esquisita, o que aconteceu? É a velha briga da seleção brasileira contra os clubes europeus. Os europeus pagam caro pelos jogadores que eles contratam aqui e querem que eles fiquem lá o maior tempo possível. No caso do Mauro Silva aconteceu o seguinte:
A CBF considera que convocou Mauro Silva para 4 amistosos e pode fazer isso 5 vezes por ano. O La Coruña diz que já são 5. A discórdia é um jogo do Brasil contra a Noruega. Para a CBF, esse jogo não deve entrar na conta. Para os espanhóis, sim. Na véspera da partida contra o País de Gales, uma pequena tempestade. Depois de um dia de muito sol e calor em Brasília, o tempo à noite fechou. E entre raios e trovoadas, o mais atingido foi Zagallo. Ele, que já não contava com Denilson e Leonardo, perdeu também Mauro Silva. O La Coruña da Espanha, onde Mauro Silva joga, enviou um fax solicitando o retorno imediato do jogador. A alegação é a mesma utilizada pelo Milan da Itália para não liberar Leonardo. O clube espanhol considera esgotada a cota de 5 amistosos, a que é obrigado a liberar o atleta para servir a seleção. Está muito chateado, né? Sem comentários, bastante, né? Vou fazer o quê? Me apresento aqui para jogar, tem que voltar. Não é desumano, Mauro? Um pouco, né? Um pouco, né? Vamos lá. Muito nervoso, Mauro Silva seguiu para São Paulo, onde embarcou para a Espanha. Zagallo já escalou Doriva para enfrentar o País de Gales e não nega que seu trabalho fica prejudicado. Não tenha dúvida, claro que sim, né? Por tudo que pode acontecer para frente. Inclusive no jogo contra a África do Sul, se houver alguma interpretação diferente, nós vamos estar prejudicados nesse sentido também. Edmundo fala, e fala para todo mundo. Depois de um longo silêncio, o artilheiro do campeonato aceita as observações de Zagallo. Na semana passada, o técnico Zagallo aconselhou o jogador Edmundo. Talvez o analista seja mais certo o caminho do que um próprio psicólogo, está um pouco mais acima. Hoje à tarde, Edmundo recebeu os jornalistas para uma entrevista coletiva e anunciou. Entendi que realmente ele tem razão e tenho feito realmente análise e tem me ajudado bastante. Um pouco disso que eu vivo hoje é retrato da minha infância, de coisas que eu passei, que eu vivi. Detalhes sobre o tratamento, o atacante não dá. O craque quer manter a privacidade. Entrevista com Edmundo, a partir de agora, só coletiva, como foi o caso aqui, e com dia e horário marcados. O jogador quer falar o mínimo possível para evitar ao máximo qualquer polêmica em torno das declarações dele. O pacote real está nas manchetes dos principais jornais do país, que chegam às bancas daqui a pouquinho. Folha de São Paulo. Pacote tenta salvar o real. O Globo. Governo pede sacrifício e promete estabilidade. O Estado de São Paulo. Ninguém escapa do novo pacote. Jornal do Brasil. Fernando Henrique joga duro e enfrenta a crise com 51 medidas. Para quem estiver indo dormir, uma boa noite. Para quem estiver acordando, tenha um bom dia. Boa noite. Você não gosta mesmo da revista Criativa? Ou é daquelas que dizem, não li e não gostei? Leia! Afinal, você é o que você lê.